Timidez, ela é uma droga. Você vai pedir uma informação na rua, você fica com medo. Você precisa apresentar um trabalho na escola ou na faculdade e você não tem confiança para falar, ou você vive com medo de se expor para várias pessoas numa sala de aula, para um professor que seja. Parece para você uma oportunidade de emprego e você não tem coragem de conseguir ir lá e se oferecer para aquela vaga, de entregar um currículo para aquela vaga, porque você não se acha talvez com conhecimento suficiente para exercer aquela função. E socialmente as pessoas costumam tratar a timidez como se fosse algo fofinho, bonitinho. Olha só que bonitinho, o cara é tímidozinho, que legal. E na verdade isso é uma insegurança que atrapalha a vida da pessoa de diversas formas, em diversas áreas da vida, tanto em questões pessoais, profissionais, os relacionamentos dessa pessoa e tudo que vai ter o desenvolvimento social dessa pessoa. A timidez vai atrapalhar, e vai atrapalhar muito. Parece que é tratado isso como se fosse algo só, não, tudo bem, a pessoa é tímida, deixa ela lá do jeito dela. E tá bom, né, cada um vive da forma que quiser, porém, eu acredito que eu, por exemplo, como foi uma pessoa, um ex-tímido, eu me sentia mal comigo mesmo por perder oportunidades, simplesmente porque eu não conseguia conversar com as pessoas, porque eu não sabia me expressar, eu não sabia falar direito, eu sabia organizar meus pensamentos e falar aquilo de uma forma coerente para as pessoas entenderem. Como alguém aqui que passou por isso, eu não digo hoje em dia que eu sou uma pessoa 100% extrovertida, Nossa Senhora, como eu sou o maior falante do mundo, porém, como alguém que já passou muito por uma timidez e talvez não a fobia social, mas um medo de julgamento das pessoas muito grande, eu estou aqui hoje para tentar dar um norte para quem quiser passar por isso, melhorar essa desenvoltura pessoal de cada um. Então eu tô aqui para tentar dar o norte e explicar um pouco. Antes de tudo, dá um like no nosso vídeo, ajuda nós, se inscreve no nosso canal e vamos lá, né? Se quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários de próximos vídeos, ou o que você achou do vídeo, se funcionou, se você acha que são dicas válidas ou só tô falando bobagem, fica à vontade para deixar nos comentários. Eu vou estar lendo com muito carinho e paciência. Em um primeiro momento, a gente tem que entender que a gente é uma pessoa tímida. Se você é uma pessoa tímida e vê que tem dificuldades de interação social com as pessoas ou de se expor, você precisa entender e falar assim, ok, eu sou tímido, vamos passar por isso. Só que tá dando uma diferenciada, né, que acho que timidez e fobia social são duas coisas diferentes. Eu acho que se você tem uma fobia social, realmente já é uma coisa um pouco mais passível de você procurar uma ajuda um pouco mais profissional para se resolver isso. Mas eu acredito que de mesmo modo acontece que isso aqui vai ser válido de todo jeito. E bom, como que a gente pode começar? Entender a fonte da timidez. De onde que veio essa fonte? De onde que lá no nosso passado a gente começou com isso? Eu vou contar aqui uma breve história. Quando criança, eu fui uma criança muito tranquila em casa. Eu não brigava com meus pais, eu não tive uma adolescência muito rebelde. Eu fui uma criança bem tranquila. Porém, teve alguns momentos que eu fui uma criança um pouco oprimida por razões pessoais, assim, dentro de casa, em que eu não conseguia me expor de forma consistente. Toda vez que eu ia falar alguma coisa, ou ia expor uma opinião, as pessoas que estavam à minha volta, elas me cortavam ali. Elas não deixavam eu falar, não deixavam eu expor os meus pensamentos. E isso foi se graduando com o tempo. Até quando eu percebi que toda a minha vida eu caminhei de um jeito que eu tinha que agradar as pessoas. Eu não podia decepcionar as pessoas. Eu tinha um medo de causar decepção das pessoas. Então eu tinha aquela coisa de ter que agradar. E você vive nessa função de agradar, ter aquela aprovação, a pessoa olhar pra você e falar assim, pô, eu gosto desse cara, esse cara é legal. Porém você se enfia numa armadilha, você coloca você mesmo dentro de uma armadilha, porque, né, é impossível você querer agradar todo mundo. Isso é a grande verdade, não tem como você agradar todo mundo. Pra você agradar um, você vai ter que desagradar o outro. E tem gente que não vai gostar da tua cara por simples motivo de... não tem motivo, a pessoa vai olhar pra você e não vai ir com a tua cara. E simples assim, a pessoa não vai ir com as suas ideias, a pessoa não vai concordar com o seu jeito de ser por diversos motivos. Pode ser sua classe social, sua religião, sua corte de cabelo, o jeito que você fala, o seu tom de voz. N motivos que pode fazer uma pessoa simplesmente olhar pra tua cara e não gostar de você. E isso é uma coisa incontrolável. Então agora, em segundo momento, já que nós conseguimos mapear essa fonte da timidez, e começar a colocar na mesa esses nossos maiores medos. Porque a timidez, eu acredito que ela pode ser de diversos tipos. Você tem uma timidez muito grande em falar em público. Você tem uma timidez muito grande de falar com pessoas desconhecidas. Você tem uma timidez muito grande de
conversar com mulher, por exemplo, tem medo de falar com seu chefe no trabalho, você sempre tá muito submisso nas conversas e nos diálogos. Então, a gente mapeia isso pra gente conseguir começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar minha timidez, eu tinha muita dificuldade de falar em público e falar com pessoas desconhecidas. Até que eu comecei a falar assim, ok, isso aqui é o que é a minha dificuldade. E agora, em terceiro passo, você mapeou suas dificuldades, você viu o que é os seus maiores medos. Feito isso, vai vir a parte que é a parte mais desconfortável para quem é tímido. Que você, talvez a única forma de conseguir passar por isso é com terapia de exposição. Você vai ter que se expor. Porém, não precisa ser aquele tratamento de choque, né? Que às vezes algumas pessoas têm essa mania, né? De querer que não. Você é tímido, você tem medo de falar em público. Vai colocar você pra fazer uma palestra, porque não, você tem que perder a timidez, né? E tipo, pô, a pessoa trava lá em cima na hora de falar. Eu não acredito muito nessa coisa de tratamento de choque. Em alguns casos pode funcionar, mas eu acredito que na maioria, uma exposição gradual que você tem que ir fazendo na sua vida. Por exemplo, tinha receio de falar com desconhecido na rua, não gostava de conversar com pessoa que eu não conhecia. E era sempre aquela coisa tipo, Se alguém me cumprimentava, eu falava, não, bom. Eu não puxava assunto com alguém assim, na fila do mercado e tudo mais. Como é que eu comecei a passar por isso? Eu comecei a conversar e puxar assunto com gente aleatória na rua por motivo nenhum. Tipo, você tá na fila do mercado, você começa a puxar assunto com quem tá na sua frente. Você tá num ponto de ônibus, você puxa assunto com quem tá do seu lado. Você vai aprender a ter esse manejo social. Porque a primeira vez vai ser uma porcaria, sinceramente. A primeira vez você vai ficar tipo, nossa, o que eu falei, o que eu vou falar? Aí, tipo, se a pessoa te ignorar ainda, você vai se sentir, nossa, mano, o que eu fui inventar de falar? Nossa, nada a ver isso aí, devia ter ficado quieto. Você fica com esse medo de passar vergonha. E se expor a uma vergonha é talvez o melhor jeito de você conseguir superar esse sentimento. Você superar isso de, ok, se eu passar vergonha, passei, cara. E aí? Eu não vou morrer por isso. Então é essa exposição gradual que você vai fazendo na sua vida. E isso pelos N motivos que você quer superar sua timidez. Isso pode ser pela timidez social, por conversar com seu chefe, conversar com líderes, conversar com gente que está acima de você. Então tem tudo isso que você vai trabalhando aos poucos. Mas eu acredito que é o único jeito de a gente conseguir trabalhar a timidez é com exposição. Você precisa se expor. E isso é aos poucos. É o famoso transforma uma tarefa difícil em várias tarefas fáceis até você conseguir concluir tudo. Você não precisa se pôr o peso de querer aprender a falar em público e você acha que para conseguir isso você precisa do dia para a noite aprender a fazer uma palestra, dar um sermão numa igreja que seja, talvez dar uma apresentação na faculdade. Você não precisa aprender a fazer isso do dia para a noite. Porém, divida isso em várias partes. Tipo, caramba, eu tenho muita dificuldade de falar com gente na rua. O que você vai fazer? Você vai andar aleatoriamente na rua, vai entrar no mercado e vai conversar com o vendedor, cara. Pronto, olha aí, ó. Se transforma essa coisa numa coisa fácil. É fácil falar com o vendedor? É fácil, você consegue. Você fala assim pra você, ok, eu consigo conversar com o vendedor, porque teoricamente ele vai ter que conversar comigo de todo jeito. Aí você vai evoluindo. Ok, passou o vendedor, o que eu vou fazer? Próxima vez eu vou puxar assunto com o caixa do supermercado. Conversa besta ali, 2, 3 segundos. Um bom dia que seja. Aí beleza, você vai evoluindo. Aí conversa com alguém assim na rua, conversa com alguém assim na fila, entende? Você vai criando esse manejo até o ponto que você começa a entender as circunstâncias sociais de você conseguir puxar um assunto com alguém de forma simples. Você vai começar a entender qual momento você tá forçando uma conversa e que momento essa conversa tá fluindo. Porque das primeiras vezes, você vai conversar com a pessoa e vai até estranhar, falar, pô, mano, a pessoa ficou quietona ali, né, não puxou o assunto de volta. Isso vai acontecer, não é todo mundo que quer conversar também. Porém, isso você vai aprendendo aos poucos. E aí você vai aprender que quando a pessoa quer conversar com você, ela puxa o assunto junto e vira aquela conversa de mão dupla. Não fica só um criando conversa. Porque uma conversa é aquela via de mão dupla. Você fala uma coisa, a pessoa raciocina, depois fala de volta e fica esse bate e volta. Até criar todo o raciocínio da conversa. Então, para finalizar tudo isso, o último conselho seria: ninguém liga. Essa é a grande verdade. Porque eu acredito que um dos grandes pilares, talvez, da timidez é que você fica com muito medo de julgamento das pessoas. Tem muito medo de ser julgado como alguém que não é legal. Você tem muito medo de aparentar ser alguém chato de conversar. Você tem medo de não saber puxar assunto com alguém. E isso vai aumentando de diversos aspectos diferentes da vida. Se você tem medo, por exemplo, de ir numa entrevista de emprego,
você vai ficar aquela coisa rígida ali de conversar com a pessoa na entrevista de emprego, com aquele medo de perder a vaga e tudo mais, e no final, cara, o entrevistador, ele não se importa tanto, e se você não conseguir a vaga, o mundo não vai acabar. Isso para todas as áreas. Então, quanto mais você conseguir se desprender do medo de não agradar o outro, mais você vai ser uma pessoa comunicativa e sociável. Isso é muito engraçado. Quanto menos você está preso na ideia de agradar a pessoa, ou de falar certo, ou de conseguir se expressar da maneira certa, quanto menos você está preso nisso, mais você flui de forma leve. E mais as pessoas olham para você com admiração. Porque o que causa admiração, talvez, nas pessoas, o que causa as pessoas olharem para você com atenção, são pessoas que falam de maneira convicta e confiante. Pode até perceber, né? A pessoa pode estar falando talvez a maior idiotice na internet. Tem muita gente aí que vende alguns cursos meio... que até você mesmo olha e fala assim, nossa, cara, que porcaria que esse cara tá falando. Mas você vai perceber uma coisa nesse tipo de pessoas, esse tipo de, talvez, esses coaches da internet, eles têm uma coisa bem comum, que eles falam com muita confiança. E quando a pessoa tá meio perdida ali na vida, quando ela vê alguém falando com confiança sobre algum tipo de assunto que ela não entende, aquela pessoa vai se tornar referência para ela. Entende? E isso, cara, você se torna referência para as pessoas a partir do momento que você tem confiança no que você faz. E isso você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa só transparecer que você é bom naquilo. Às vezes você nem é bom, mas você parecer que é bom faz as pessoas ter admiração por você. É uma linha de raciocínio interessante, talvez por um próximo vídeo de falar sobre isso. Mas as pessoas olham para você diante da confiança que você transparece para elas. Então, meus amigos, ficamos por aqui no nosso vídeo. Obrigado a você que assistiu. Deixe seu like, seu comentário, o que você achou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, se te trouxe alguma luz, se você acha que eu deveria ter complementado com mais alguma coisa. No mais, eu acredito que é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui, um grande abraço e falou!